Olá! Agora vamos falar de mais um assunto muito recorrente nas provas, que é vozes verbais. Bem, inicialmente vamos falar o porquê dessa passagem da voz ativa para a voz passiva. Bem, imagine uma frase bem simples, que seja João leu o livro. Quando você diz João leu o livro, entenda que a frase está na voz ativa porque o sujeito, João, exerce a ação do verbo, por isso a voz é ativa. Bem, mas aí eu posso transportar essa frase para a voz passiva. E aí a frase fica: o livro foi lido por João. Bem, então vamos pensar. João leu o livro foi lido por João? Afinal, o sentido dessas duas frases não é o mesmo? Eu estou dizendo a mesma coisa, não é? Quer dizer, João leu o livro foi lido por João, o sentido é o mesmo. A única diferença é que, quando eu digo João leu o livro, voz ativa, eu estou enfatizando o agente João. João leu o livro. O mais importante é o João e o ato de ler o livro. Só que quando eu passo para a passiva analítica aqui, quando eu digo o livro foi lido por João, ainda que o sentido seja o mesmo, muda a ênfase. Porque ao dizer o livro foi lido por João, entenda que agora a ênfase recai sobre o livro. O livro foi lido por João. Então é exatamente para isso que a voz passiva existe, quer dizer, para enfatizar o objeto direto da ativa, o livro, que na passiva passa a ser sujeito, e aí passa a ser o elemento mais importante. Mas no final, a ideia maior, o sentido é preservado. Então eu trouxe para você aqui uma questão de reescritura, que é a transportação de uma voz a outra. Questão, aliás, muito recorrente nas provas. Vamos a ela? Vamos lá? Veja, a questão diz assim. Ela vem com um trecho, onde são degradadas por bactérias. E aí o que a banca quer é que se transporte essa frase para a voz ativa. Veja, a resposta é letra B. Agora, por que letra B? Entenda. Quando eu passo uma frase da voz passiva, porque veja, esta frase está na passiva analítica, não é? Ela tem um sujeito aí que vira o agente da passiva por bactérias. Ela tem um verbo auxiliar ser. Aliás, esta é a marca da voz passiva analítica. Pense sempre assim. Ela é analítica porque ela aumenta, ela tem informações a mais, ou seja, ela tem um verbo auxiliar. Diferentemente da sintética, que é econômica, que sintetiza, que diminui informações e não tem o verbo auxiliar. A voz passiva analítica tem este verbo auxiliar e ela vem seguida de verbo principal no particípio, que é degradadas. Portanto, quando eu passo esta frase da passiva analítica para ativa, entenda que o verbo que está aí destacado, o verbo ser, ele sai, ele vai embora, porque você está saindo da voz passiva analítica. Ele vai embora, mas manda a carga temporal, a carga semântica para o verbo que vem ao lado. Então, o verbo degradar aí, que estava no particípio, terá que ficar no tempo do verbo ser que está indo embora. É sempre assim. Sai o auxiliar, manda a carga temporal para o verbo que está ao lado, que vai ficar no tempo dele. E o agente da passiva volta a ser sujeito. Então, a frase vai ficar: bactérias degradam. Por isso, a resposta é a letra B. Por quê? Porque degradam é o verbo que ficou no presente exatamente como estava o auxiliar de passiva. Agora, uma dica. As letras C, D e E não poderiam ser nunca a resposta. Por quê? Porque quando você sai da passiva analítica para ativa, você perde um verbo, sai o verbo auxiliar. Então, se você tinha dois verbos, são degradadas, e se você vai perder um, você não pode ficar com três. Então, com isso, você já elimina de pronto letras C, D e E. Entendido? Pois bem, então, fechando aqui a questão, entenda aqui.
Quando se passa uma frase da ativa para a passiva ou da passiva para a ativa, se tudo for feito corretamente, você tem uma reescritura. E o que é reescritura? Reescritura é a releitura, é dizer o mesmo que se disse antes com outras palavras, mas preservando o seu sentido original. Então, se eu digo, João leu o livro foi lido por João, ainda que em um caso eu enfatize o agente, João, e no outro eu enfatize o livro, eu estou dizendo a mesma coisa, tudo bem? Então, isso é voz verbal. A seguir, vamos continuar aí resolvendo mais algumas questões da nossa gramática comentada, tá ok? Até já!